está aproximando cada vez mais do final do ano litúrgico, que encerra no mês de novembro. E o Evangelho desses últimos domingos do tempo comum vai nos mostrando uma realidade cada vez mais próxima do episódio da paixão de Jesus. E vai nos conduzindo também nas condições de nos refazermos no nosso caminhar junto com Jesus. Na primeira leitura de hoje, nós vemos que o profeta consola o povo de Israel que estava escravizado. E o profeta então vai dizer: esse resto de Israel, que era um povo de diversas situações, e ele até fala de coxos, cegos, aleijados, de mulheres grávidas, de mulheres com criança, com idosos, e assim por diante. Uma multidão carente de muitas situações. E o profeta diz que o próprio Deus vai conduzir esse povo num caminho seguro, num caminho iluminado, onde esse povo não ia tropeçar pelo caminho. E o próprio Deus, como um pai, ia guiar esse povo até a terra prometida, a terra de volta, que era Jerusalém. No Evangelho nós encontramos Jesus que vai caminhando para Jerusalém. Jericó até Jerusalém são 30 quilômetros de caminhada. E ele, fazendo essa caminhada, começa a subir para a cidade de Jerusalém. Vai acompanhado de seus discípulos e também de uma grande multidão que o seguia. Só que esta multidão, como também os discípulos, iam seguindo Jesus com interesses próprios. Inclusive, nessa caminhada, 2 dos discípulos de Jesus discutiam entre si quem deles era o maior no grupo dos discípulos e qual deles que ia ocupar o lado direito do trono de Jesus quando ele estivesse reinando. E ouvindo a aclamação do Evangelho, eu pensava: o que Jesus nunca desejou é ser rei. E nós insistimos em chamar Jesus de rei. Ele não desejou ser rei, dos moldes que nós conhecemos um rei na terra. Ele é rei do universo, porque ele agiu com misericórdia para salvar todo o povo, mas não como um rei cheio de poder e exército, que aquela multidão esperava e procurava. Como os discípulos ainda duvidavam e questionavam do poder de Jesus, pois desejavam sentar à sua direita no reino, como um rei coroado, com um rei cheio de poder e decisões, e não com um rei misericordioso, um reino de amor. E Jesus, por 2 vezes nesta caminhada para Jerusalém, anuncia a sua paixão. E ainda Pedro repreendeu, dizendo: isso não vai te acontecer. Eles não vão pôr a mão em ti. Nós não vamos deixar. E Jesus continua ainda esta caminhada, e de repente alguém, sentado à beira do caminho, um cego. E é curioso
que diz o nome desse cego, exatamente para que nós possamos também nos identificarmos com esse cego, na beira do caminho rumo ao reino de Deus. E ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali. Olha a importância do ouvir falar de Jesus. Quando nós ouvimos falar de Jesus, o nosso coração deve desejar vê-lo, falar com Ele, encontrar com Ele. E foi o que aconteceu com aquele cego. Ele reconheceu Jesus. Quando passava, ele gritou: Filho de Davi, tem piedade de mim. E muitos tentaram abafar a voz do cego que gritava, e ele insistiu a gritar mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus então parou e mandou chamar o cego. Olha que coisa interessante. Jesus mandou chamar o cego. Não era mais fácil Jesus ir até o cego? Não. Jesus quer que todos nós tenhamos a iniciativa de ir até Ele. É Ele que nos atrai. E quando Ele chama o cego, olha o que Ele fez. Jogou o seu manto, deu um pulo e foi até Jesus. É importante que a gente reflita as condições de um cego que está sentado à beira do caminho, quando escuta: Jesus te chama. Ele joga o manto, dá um pulo e vai até Jesus. Olha a coragem, a atitude do cego e o desprendimento dele. A única proteção que esse cego tinha era o manto, para cobrir, para se defender. Ele joga fora o manto porque ele sabe que na presença de Jesus ele é mais protegido do que qualquer bem material. Ele pula porque ele sabe que Jesus não vai deixar ele perecer, não vai deixar ele cair. Aquele que está diante de Jesus, nada pode derrubá-lo. E vai até Jesus. Ele sabe a direção daquele que o chamou. Ele reconhece a voz de Jesus e vai direto onde Jesus está. Imagina, tinha uma grande multidão seguindo Jesus. Não fala que o cego esbarrou em ninguém. Fala que o cego foi direto até Jesus. Aquele que escuta a voz de Jesus não desvia do caminho, vai no caminho certo. E então Jesus disse: o que você quer de mim? Ele disse: Mestre, que eu veja. E Jesus disse para ele: vai, tua fé te curou. Pela atitude, pela iniciativa, pela coragem, pelo desprendimento, Jesus percebeu a fé desse homem e disse: vai, tua fé te salvou. Muitos de nós voltaríamos para o nosso lugar. E aqui o Evangelho diz que o cego, daquele momento em diante, seguia Jesus pelo caminho. Ele não foi procurar outra coisa. Ele encontrou o que ele queria e desejava.
seguir Jesus, encontrar com Jesus, ver Jesus, reconhecer Jesus. E aí ele não precisava buscar outra segurança, pois já tinha encontrado a vida. E o caminho para ele estava iluminado, porque Jesus é a luz que ilumina o nosso caminho, rumo à casa do Pai. E Jesus foi para Jerusalém e fala que o cego o seguia pelo caminho. Assim, aquela multidão toda, como também os discípulos de Jesus, estavam cegos. Somente o cego que enxergou, somente o cego que reconheceu que Jesus era aquele que podia dar a ele a visão plena da vida, a garantia de poder caminhar e caminhar junto com Jesus. Os outros todos estavam querendo coisa para eles. E o cego queria encontrar Jesus e seguir Jesus. A reflexão de hoje, vamos dizer assim, a mensagem de hoje é essa: nada pode fechar os nossos olhos, nada pode nos impedir de buscar Jesus, de encontrar com Jesus, de querer seguir Jesus naquilo que Ele pode oferecer a nós. Uma vida sem apego a qualquer situação. Nós não podemos nos apegar às coisas, nem mesmo às pessoas, mas devemos seguir Jesus. E com Jesus nós vamos nos fazendo irmãos. E a segunda leitura fala de uma realidade belíssima, que é o sacerdócio. Diz que o sacerdote é tirado do meio do povo e ele deve reconhecer em Jesus toda essa segurança, essa liberdade do seguimento e falar de Jesus para os seus, para que aqueles que ainda estejam adormecidos, cegos, possam despertar para seguir Jesus também. Jesus é o sacerdote único que nos desperta, que abre os nossos olhos, que purifica o nosso coração para buscar a Deus. E Ele se oferece totalmente, oferece a sua vida na cruz, para que nós tenhamos vida nele, para que nós possamos ser um com o Pai. E não uma multidão dispersa, uma multidão que não sabe o que quer, ou que uma multidão que procura só o seu interesse. E como família nós devemos buscar a união, a unidade. E por isso hoje, celebrando o Dia Mundial das Missões, nós queremos e desejamos ser discípulos missionários de Jesus, anunciadores da boa notícia, que é a presença de Jesus no mundo, para que todos nós sejamos um só povo a caminho do reino de Deus. E que ninguém queira desejar a direita ou a esquerda de Jesus, mas que queira estar totalmente à disposição daquilo que Jesus nos pedir, daquilo que o reino exigir de nós. Cada um de nós podemos ser missionários no lugar que nós nos encontramos, dentro da nossa família, no grupo de serviço, de trabalho, na sociedade, dentro da igreja, fora da igreja, e assim cumprir
à vontade do Pai.